Podem se sentar. Tem alguma ordem? Gente, boa tarde. Bem-vindos à Casa Pública. Não sei se vocês sabem, ali na primeira janela tem uma ficha para quem quiser receber nossa programação. É só colocar o e-mail lá, a gente manda toda vez que temos eventos aqui na casa. Também tem uma caixinha rosa para sugestões. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de debate, de evento que vocês acham legal a gente ter aqui, é só colocar um papelzinho ali. Eu sou Natália Viana, eu sou uma das diretoras da Agência Pública. Esse é o espaço da Agência Pública no Rio de Janeiro, é um espaço onde a gente tem conversas sobre temas relevantes para o jornalismo. É com muito prazer que a gente inaugura o ano de 2018, que vai ser um ano bastante complicado, interessante, com as eleições, né, primeiras eleições desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, com um debate que é um debate muito importante. A Casa Pública existe há já quase 2 anos e nós ainda não falamos sobre o Grupo Globo. Aqui nós temos jornalistas muito experientes, com experiências em diferentes veículos do Grupo Globo, e nós vamos abordar as diferentes facetas desse grupo. É um conglomerado de mídia, mas é um conglomerado que também atuou em outras áreas, é um conglomerado muito poderoso e é um conglomerado muito rico, né? É um grupo importante na realidade brasileira. Todas as conversas que acontecem na Casa Pública, elas são, na verdade, não um debate, mas uma entrevista ao vivo. Por isso, o entrevistador é tão importante quanto os entrevistados. O entrevistador é um jornalista que conduz a conversa para que ela seja elucidativa, ela traga novas informações, que não fique simplesmente um debate né, entre posições já muito bem formadas. A gente está todo mundo aqui para aprender e para ouvir o que esses jornalistas têm a dizer. Hoje, a nossa entrevistadora é Julia Michaels, jornalista americana que mora no Rio de Janeiro há 26 anos. É autora e jornalista, escreve o Rio Real Blog. E ela pesquisou e escreveu nos últimos 2, 3 anos, né, um livro sobre como funciona de fato o Rio de Janeiro. Para esse livro, que ainda não foi publicado, ela pesquisou bastante como funciona o Grupo Globo. Então, Julia Michaels, bem-vinda. Obrigada. É um grande prazer estar aqui. Era para ser Maurício Savarese, um grande amigo, e estou sentindo falta dele. Sobretudo, acho que vou sentir na hora de fazer a última pergunta que eu pretendo fazer, que vocês vão ver depois. Estava falando antes com o Rubem que eu estou um pouco nervosa, né? Porque tem um motivo pelo qual a gente escreve e não fala. Né? Porque é muito mais fácil você escrever, escolher as suas palavras, tirar uma palavra ou outra e tal, né? Mas depois eu lembrei que estamos no bar Adão, né? Então qualquer coisa eu peço um pastel e uma cerveja e vou ficar bem. Sim, sim. Eu tenho muitas perguntas, então vocês não podem fazer pergunta nenhuma, mas se tiverem que forçar o assunto, então vocês podem passar a pergunta aqui para a Mariana, que vai juntar tudo e conduzi-las, né? Então, estamos aqui hoje, vou apresentar as pessoas com Betty Costa, aqui à minha esquerda, que é secretaria-geral da FENAGE, que vem a ser a Federação Nacional dos Jornalistas. Ela é ex-editora do Jornal Nacional, da Rede Globo. Quantos anos? No Jornal Nacional, 22 anos na Globo, não é pouca coisa. Trabalhou também na TV Band, SBT, TV Manchete, foi a primeira mulher presidente do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio e da FENAGE. Foi também secretária-geral do Comitê Executivo da Federação Internacional dos Jornalistas e hoje faz parte da coordenação executiva da FNDC, Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação. À esquerda dela temos Mônica Mourão, que é jornalista também e professora, doutorada em Comunicação Social pela UF. Ela faz parte do Intervozes desde 2010, que é um site super interessante que eu recomendo que vocês visitem, e atualmente compõe o conselho diretor do coletivo. Mais do que um site, você vai explicar, né? E Rubem Berto foi repórter por 17 anos do jornal O Globo. Ele chama isso de uma grande escola.
passando pelas editoras Rio, Nacional e Especial. Foi finalista do Prêmio ESSO de jornalismo em 2 edições e vencedor do Prêmio Imprensa Embratel em 2006, com a reportagem As Lições dos CIEPs. Especializou-se na cobertura de administração pública. E desde o início deste ano, do ano passado, na verdade, né, publica textos sobre esse mesmo tema no blog, ou publicava, né, no blog Rubem Berta em Alerta, que é um blog super interessante, divertido, mas atualmente é editor e repórter de The Intercept Brasil. Então, eu, antes de ser convidada a fazer as perguntas hoje, eu já tinha certeza que eu vinha aqui, porque eu acho o assunto super quente. E fiquei me lembrando de... anos atrás, eu morava em São Paulo e estava trabalhando como freelancer pela revista Electronic Media, que cobria justamente a mídia eletrônica, e me mandaram uma pauta de lá em 1984, que era o ano em que Roberto Marinho ia fazer 80 anos. E falaram assim, queremos saber da sucessão do Dr. Roberto, né? Você tem que ir atrás disso. Aí eu liguei para a Globo e pedi para falar com o filho Roberto Irineu, né? E eu estava super tensa sobre, assim, nossa, ia falar com uma pessoa tão importante. E ele acabou ligando de volta para mim, a secretária ligou de volta para mim, no dia que eu estava com catapora. Eu nunca vou esquecer isso. Estava estirada na cama com catapora e era o Roberto Irineu Marinho. Aí eu fiz a pergunta para ele, assim, o que vai acontecer depois que seu querido pai for falecer? E ele falou, meu pai não vai morrer nunca. Então, de certa maneira, o Dr. Roberto nunca morreu mesmo, né? Porque tem muita coisa que existe que ele deu semente, né? Ele acabou morrendo em 2003, 20 anos mais tarde, então demorou, né? Acho que eu vou botar o óculos para ficar mais confortável. E, justamente, eu acho que o Grupo Globo, as organizações Globos, né, é um bicho muito grande, muito disforme, muito difícil de você ter uma ideia de assim, o que é aquilo tudo, né? Eu estava pensando sobre isso, assim, é quase como se a gente fosse um monte de cego tateando para saber, assim, porque aqui tem um pedaço do Valor Econômico, ali tem a Sky TV, e eu queria ver se vocês não podem fazer um crowdsourcing aqui comigo para lembrar de tudo que faz parte das organizações. Hã? A Mônica é boa. Globosat, que mais? Zap Imóveis, eu fiquei sabendo hoje. Fundação Roberto Marinho, que administra museus, bibliotecas, enfim, escolas. Que mais, em termos de mídia também? Globo Filmes, Som Livre, Editora Globo, Revista Globosat. Época, uma gráfica monstruosa ali na Avenida Brasil. CBN, Sport TV. G1, Globocom, Canal Futura, NET. Época, Multishow, GNT. Que é? Distribuidora. É verdade. Distribuidora de filmes. Não me pergunte não. É um negócio muito grande mesmo, né? Onde quer que a gente vai, lá está ela, né? E a Mônica Intervozes fez um estudo muito interessante, justamente, sobre os donos da mídia no Brasil. Quem sabe, Mônica, você podia falar um pouco sobre isso agora? Bom, obrigada pelo convite, né? Intervozes
acho que a gente pode dizer parceiro da Casa Pública. Já viemos aqui fazer algumas atividades nossas, inclusive quando a gente veio lançar o que seria essa pesquisa, né? A pesquisa Quem Controla a Mídia no Brasil. O endereço do site é um pouco chatinho, mas se vocês jogarem no Google Quem Controla a Mídia no Brasil, vai aparecer o site desse monitoramento de propriedade da mídia, que é um projeto, na verdade, da Repórteres Sem Fronteiras, que já foi feito, se eu não me engano, em outros 10 países. O Brasil, acho que é o 11º. Para poder, enfim, fazer um mapeamento de quem controla a mídia em diferentes lugares do mundo, né? Essa pesquisa foi concluída no final do ano passado. A gente ainda vai fazer o lançamento, e vai ser aqui, na Casa Pública, né? O lançamento no Rio. Foi lançado já em São Paulo. Eu não estava envolvida diretamente com essa pesquisa, mas a pesquisa ela analisou 50 veículos e o critério de escolha de quais veículos seriam analisados foi o de audiência, né? Desses 50 veículos, 9 são ligados a grupos religiosos e 9 são ligados ao Grupo Globo. Então, a gente tem aí duas forças muito grandes, né? Concentrando a mídia no país. Para a gente ter uma ideia, a quantidade de audiência dos veículos das organizações Globo, ela está em primeiro lugar, né? E é maior do que a soma do 2º, 3º, 4º e 5º lugares. Então, esse monitoramento ele faz alguns alertas, né? E no caso do Brasil é um alerta vermelho de grande prejuízo para a democracia por conta da concentração, né? É uma concentração econômica, é uma concentração de audiência, e acho que a gente pode dizer também uma concentração, se a gente pensar na forma como o Grupo Globo se coloca na sociedade como um líder cultural, né? Uma coisa que eu estava conversando com umas amigas antes de vir para cá é que, assim, eu estava falando para elas o grande desafio de falar sobre esse tema é não ficar, principalmente eu, que também sou nordestina, como aquele personagem do Tá No Ar. Vocês viram Tá No Ar, né? Tem um personagem que é um cara nordestino de esquerda que fica esculhambando a Globo, né? E ele usa vários argumentos da gente, assim. Então, a gente precisa refinar os nossos argumentos, né? Não dá para simplesmente dizer fora a Rede Globo, o povo não é bobo, enfim. A gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para o que significa essa concentração midiática no Brasil, que, como eu falei, né, 9 veículos são ligados à Globo e 9 a grupos religiosos. Então, o problema, digamos, da concentração midiática no Brasil não é exclusivo da Globo, né? A gente fala muito dela porque ela se sobrepõe em relação aos demais, né? Ela tem uma robustez econômica, de audiência, de verbas publicitárias que se sobrepõe aos outros grupos. Mas ela, obviamente, pôde crescer e chegar a esse ponto porque existe pouca regulação midiática, menos ainda fiscalização do que é feito, do que pode ser feito, né? Então, essa concentração ela é fruto, na verdade, de todo um sistema econômico, político, né? A relação, a imbricação entre esses dois grupos, na verdade, entre esses dois setores, né? E não é algo, digamos, a Globo não é a vilã, né? Ela é, na verdade, ela faz parte, ela é um ator da concentração midiática, mas ela também faz parte de um cenário que, enfim, faz com que que permite que essa atuação exista, né? Posso deixar para falar um pouco mais disso mais na frente. Obrigada. Tem um dado aqui de 2014 que eu acho legal a gente ter. A Globo tem uma rede nacional de 118 TVs afiliadas. Em 2014, o revenue, a receita da Globo foi 7 bilhões de dólares. E, segundo o Economist, era o 3º grupo midiático do mundo que crescia mais rápido. Posso só fazer um comentário rápido, já que ela trouxe os dados? A Globo tem 5 emissoras que são Globo, né? Tem Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Que é justamente o quê? O limite de acordo com a legislação. Mas como é que se dá esse, digamos, domínio, né?
de audiência econômica, cultural, etc., da Globo, justamente através da rede de afiliadas. Então, ao todo, são 123. E a gente sabe que a relação da cabeça de rede com as afiliadas é uma relação extremamente desigual, né? Então, estava fazendo... eu sou professora também, e dou uma matéria que se chama Mídia Regional. E os estudantes estavam tentando atualizar um monitoramento que o Intervozes fez há alguns anos. E a gente estava vendo que praticamente todos os programas das afiliadas a grade de programação é quase igual à da cabeça de rede, e mesmo o que tem de diferente segue aquele padrão, ou seja, a gente tem o Bom Dia RJ, tem o Bom Dia Ceará, tem o Bom Dia SP, enfim, e se reproduz na estética, né, na linha editorial, em tudo. Então, esse domínio, né, está presente principalmente a partir do sistema de afiliadas, que faz com que a emissora consiga estar dentro da lei, porém, ocupando espaço no Brasil inteiro. Pois é, e no Congresso também, né? E tudo isso, claro que traz à mente conspirações, né? Teorias de conspiração. E hoje, claro que talvez haja conspirações, já houve conspirações, né? A gente pode conversar sobre isso, mas temos a chance hoje de ouvir duas pessoas que trabalharam lá dentro e podem nos contar um pouco sobre como que é isso, como que eu gostaria muito de ouvir a Beth e depois o Rubem, sobre como é que é decidido pauta, se tem realmente um viés e se tiver, qual que é, né? Vamos ouvir um pouquinho? Alô? Não, acho que já foi tocado numa questão muito interessante, que esse já é o segundo grande estudo que se faz do monitoramento da mídia. Acho que o primeiro foi feito nos anos 90, que, além desses grupos todos, detectou 60 grupos regionais. A rede amazônica, tem uma no Centro-Oeste, óbvio, onde a Rede Globo está representada, mas os interesses regionais eles também são muito fortes na questão da propriedade dos meios, que, como a gente sabe, né, e o estudo vem desde sempre, desde a época da Constituinte, desde quando a gente tenta regular o setor de radiodifusão no Brasil, ele vem da falta de regras para esse setor. Então, como disse a Mônica, a Globo está dentro da lei e fora da lei, e legal ao mesmo tempo, ao não respeitar a Constituição no quesito de propriedade dos meios, e ela muito menos, e aí vamos entrar no tema, muito menos ela obedece o capítulo da comunicação social da Constituição, onde lá está escrito no capítulo qual é o papel social de um meio de comunicação, principalmente rádio e TV, que é uma concessão do Estado. É como a saúde pública, é como a escola, é como a educação. A radiodifusão no Brasil ela é uma concessão do poder executivo e, portanto, ela teria que estar submetida a regras e leis, uma supervisão, uma regulação, porque ela presta um serviço público, né? É o governo que, em nosso nome, através do Ministério das Comunicações, passando pelo Congresso Nacional, aliás, agora tem uma medida provisória do Temer que diz que não precisa mais ser concessão, agora vai ser autorização, então nem passar pelo Congresso Nacional precisa mais. Então, não tem audiência pública, não tem transparência, vai se passar essa norma, porque ele vai botando como normas internas, desobedecendo à Constituição. Pode ser que aconteça que a Globo tenha que ser submetida apenas a nada. Né? Você sentia isso quando você trabalhava lá? Então, o poder dela e, portanto, a arrogância, a definição do que ela bota no ar, e parece que eles são autocentrados, né? Eu boto no ar o que eu acho que é interessante para mim como grupo econômico. E por interesses daí econômicos e partidários, políticos, porque ninguém acha que um poder econômico como o da Globo nunca tenha interesse nos rumos da política do país. Então, aí que
o poder dela se exerce, porque não tem nenhum tipo de regra, não tem nenhum tipo de supervisão, não tem nenhum tipo de regulação. Não é como, tudo bem, vamos falar que a agência reguladora não é o ideal, mas nem isso existe para a radiodifusão. Se uma agência reguladora, como a Anatel, não supervisiona as telecomunicações, se uma agência nacional de saúde não supervisiona a saúde, imagina num ambiente onde nenhuma agência reguladora existe. Então, a definição das pautas e o que entra no ar, o que não entra, ela obedece muito à lógica, e não adianta dizer que não existe. Os jornalistas da Globo, eles podem morrer de negar, mas existe, tendo trabalhado 22 anos na Rede Globo, como sindicalista a maior parte do tempo, como dirigente sindical da Federação Nacional dos Jornalistas, que criou o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, tendo veio de que o jornalismo e o jornalista ele tem que dialogar com a sociedade, porque o produto do trabalho dele é um produto social, isso sempre esteve na minha cabeça de profissional o tempo todo, era que não pode acontecer o que acontece na Rede Globo, no sentido da definição das pautas e o enfoque que se dá. E aí a gente podia perder horas falando sobre a teoria da manipulação, como se faz a manipulação, e acho que a gente sabe que a Rede Globo, imbricada na questão cultural, ela é muito inteligente, a gente não pode subestimar, o seu grupo dirigente, eles são muito bem preparados, e essa questão da aliança do jornalismo, da informação, da notícia com a parte cultural, que a gente adora, né? Não, fala minissérie Anos Dourados, a gente, puxa, aquilo ali foi sensacional. O novo minissérie, que eu não vi, mas botar um personagem numa novela que defende o MST, a reforma agrária, a gente quase tem orgasmos, né, de prazer. Então, ela é muito inteligente. E o doutor Roberto sempre dizia, na época da ditadura, não mexa com os meus comunistas. E era verdade, porque a maioria do jornalismo, nesse momento, era feito de pessoas de esquerda. Eu, quando assumi o Sindicato de Jornalistas em 1987, eu fiz uma reunião sindical na Globo para entender o seguinte: qual seria o papel do sindicato numa empresa que, naquela época, paga o maior salário, tem as melhores condições de trabalho, tem os melhores equipamentos, tem transporte na madrugada, fundo de garantia, como empresa, naquele momento, corretíssima. Assim, o que seria ser dirigente sindical num ambiente desse? Na época, eu era casado com um psiquiatra. Eu, quando cheguei em casa, falei assim, meu bem, essa reunião na Globo era mais para você do que para mim, porque as pessoas não conseguiam aliar os problemas éticos internos que elas tinham com o que elas faziam com a questão sindical. Achavam que o sindicato só tinha que ir até salário e condições de trabalho, e não se entra no mérito, na ética do que cada um produz. Então, as pessoas diziam, eu chego em casa, eu tinha que tomar uma dose de uísque, agora eu tomo 3, daqui a pouco eu tenho que me embebedar antes de dormir, eu tenho que me drogar. Então, era assim, a definição das pautas que obedecem a interesses particulares, não sociais, não de prestação de serviço público, é esse o grande problema. A Rede Globo não presta um serviço à sociedade. Tipo, eu estava no Jornal Nacional, até citei para a Mariana essa questão, que era, puxa, mas, sei lá, o presidente Lula vai inaugurar um poste no meio do nada. Era assim que se apresentou a pauta do Luz para Todos. Entendeu? Então, era assim. Mas como assim? Vai levar século XXI, está levando energia elétrica para cidades onde não existe? Isso não é notícia. Quer dizer, a gente já nasce com o dedinho no interruptor e tudo acende, tudo liga, mas em 2005, 2006, vocês não acham que é notícia? Não vou fazer propaganda para o governo. O governo, se quiser fazer propaganda, que pague.
Eu acho que você Entendeu? começou a fazer uma coisa muito antes do tempo. Ah, tá bom, desculpe. Não, digo, Mas no seu histórico. eu digo, a questão de como se define, onde se define, e tem censura interna, e tem manipulação interna, certamente vem da direção. A direção é que dá normas, pelo menos quando eu trabalhei, na parte do jornalismo, sempre foi assim. Desde a campanha do Collor, né, o Caçador de Marajás, desde o debate Lula-Collor, desde sempre. E a família dele tinha... Então, a família e os proprietários, que não são proprietários, eu volto a dizer, eles são concessionários, eles tratam as emissoras, principalmente na parte de radiodifusão, como se fosse propriedade privada. É como a escola particular. Se você tem uma escola particular, você está submetido às diretrizes do MEC. Né? Você pode até ganhar dinheiro com uma escola privada, com um hospital privado, mas você minimamente está submetido a regras que são regras gerais que trazem benefícios para a sociedade. Né? Quando a gente produz um produto que é social, é maior do que quem esteja divulgando, nesse sentido, não existe esse tipo de regulação, intermediação, no sentido da TV Globo. É chocante, realmente, não sabia disso. Vamos ouvir um pouquinho o Rubem. Rubem, eu queria, se você não se importar, você pode ignorar se quiser, fazer uma pergunta específica, né, que a gente estava conversando antes, sobre a cobertura que o Globo fez do Cabral, né, a maior parte da época do governador atualmente na cadeia. Assim, se você puder falar um pouco sobre isso, né, que eu estava comentando com você, eu, como blogueira, né, eu vi que tinha um apoio tão irrestrito à pacificação, por exemplo, que o jornal acabou não fazendo um papel importante social, né, de estar apontando por onde isso podia melhorar. Uma boa ideia, sim, mas vamos ver as facetas, todos os aspectos. Você já foi logo no... Para entrar em especificidade. Eu estava aqui pensando, né? É difícil. Vocês talvez tenham uma visão até mais macro do que a minha. Eu acho que o que eu posso passar de mais relevante aqui é mais uma experiência de alguém que fez parte daquela engrenagem durante um período muito grande. Eu, em geral, fui repórter, enfim, eu era um pedaço daquela engrenagem. E o que eu posso dizer, assim, de forma geral, talvez até não agrade tanto, mas assim, em 95% do tempo eu fiz coisas que eu considero boas, fiz reportagens das quais eu me orgulho, enfim. Mas houve realmente aqueles 5% vagabundos, entendeu? Isso eu tenho que admitir. Entrando especificamente, então, nesse período, que eu acho que, pensando aqui mais friamente, eu acho que houve 2 períodos na minha passagem lá no Globo que foram especialmente críticos. O período de Sérgio Cabral foi um período crítico para quem lidava com a administração pública e quem queria fazer denúncia nesse sentido, então realmente foi um período. E o período que, na verdade, coincidiu também, o período das manifestações de 2013. A gente, desculpa até entrar um pouco nas manifestações antes de entrar propriamente no Cabral, mas eu acho que ali talvez tenha sido o período mais crítico, dando minha experiência pessoal mesmo. Assim, é muito difícil foi um período muito difícil estar como repórter do Jornal Globo naquele período. O jornal fez uma capa desastrosa, emblemática, chamando as pessoas de vândalos, enfim, generalizando de uma forma leviana. E, para quem estava na rua, realmente foi muito triste ver aquilo. Assim, e acabou que a gente também ficou muito na linha de frente, e acho que isso é uma coisa importante das pessoas entenderem também, e houve uma mistura muito grande, eu não sei se eu acho que isso se perpetua até hoje, que é entre o profissional e a empresa que ele trabalha, entendeu?
não necessariamente eles se misturam. Então, naquele período se criou um clima de animosidade que você já ia para a rua num nível de estresse e você voltava para a redação, eu acho que não assim, menos de 3 vezes eu voltei para casa e chorei, porque eu falei, meu Deus, assim, eu não estou conseguindo cumprir minha função, quem estava lá dentro da redação não me ouvia, então o que eu passava simplesmente era ignorado. Para quem estava lá fora na rua, eu era o jornalista da mídia golpista que tinha que apanhar. Então, acho que foi um período realmente muito crítico, aquele período. E talvez onde eu tenha sentido mais realmente uma distância entre a cúpula da redação e quem estava efetivamente na rua acompanhando aquilo ali, enfim. Então, como experiência, e eu acho que é isso que eu posso passar de mais relevante, a minha experiência micro ali, né, no ser repórter, eu acho que esse período foi um período decisivo e aí não me recordo exatamente, mas pouco depois, ou se não me engano, num período contemporâneo, foi até engraçado, porque houve aquele comunicado se desculpando pelo período da ditadura, e foi exatamente num período quase contemporâneo que a gente estava fazendo uma coisa parecida. Enfim, não sei se um dia eles ainda vão se desculpar por isso, mas o fato é que a gente realmente sofreu muito, né, quem estava na rua. E voltando à sua questão inicial, realmente eu acho que a gente teve um papel ali realmente relevante. Eu não sei se o Globo, especificamente, né, sendo mais crítico à gestão Sérgio Cabral, mudaria alguma coisa no quadro que a gente vê atualmente no Rio de Janeiro, mas o fato é que houve uma omissão, sim, muito séria. O Cabral, não sei exatamente por que motivos isso não chegava para a gente, mas era um tema que pouco podia ser falado, então, realmente, para você ir à frente com uma denúncia contra o Cabral, você tinha que ter algo, enfim, é o tal do batom na cueca, né? Que era uma coisa difícil, e às vezes mesmo quando você tinha, aquilo era embarreirado, enfim. Havia um clima de que o Rio estava próspero e a gente não podia acabar com essa prosperidade do Rio. Então, isso realmente a gente sentiu muito na pele ali. Eu acho que esses 2 períodos, para quem viveu ali no Jornal Globo, foram bastante críticos. O que não me... o que eu não posso deixar de ressaltar também, que, assim, em grande parte do tempo, eu tive até uma certa liberdade, fiz reportagens relevantes, enfim, mas a coisa vai um pouco de acordo também, e mais especificamente no Rio, com quem está no poder. O Globo, especificamente, era um jornal na gestão Garotinho e virou outro jornal na gestão Cabral. Isso foi claro, entendeu? Então, sentia-se isso, né? Acabou a gestão Garotinho, então agora parou-se de fazer jornalismo investigativo. Um pouco também na gestão Eduardo Paes. A gestão Eduardo Paes, né? Menos jornalismo investigativo. Crivella, opa, mais jornalismo investigativo. Então, enfim, vai-se de acordo também com quem está no poder. Existem essas nuances, né, que acompanham o trabalho da gente, principalmente quando a gente lida com essas questões mais críticas, né, que envolvem o poder que está dominando, e mais especificamente na cidade e no estado que a gente vive. Enfim, depois a gente segue. Só posso fazer uma ressalva, que todo o meu trabalho na Rede Globo foi como editora de noticiário internacional. Eu acho que só por isso que eu durei tanto tempo lá. Embora as reuniões de pauta a gente fica sabendo, né, na reunião de pauta cada um vende a sua matéria e comenta, e é por isso que eu ficava sabendo e podia discutir. Na minha área, as grandes restrições, como vocês devem imaginar, sempre foi Venezuela e Cuba. Então, nessa área, às vezes, nem era eu que fazia matéria para evitar brigas e discussões, era o meu colega que dividia a edição de noticiário internacional. E eu tinha muita liberdade com os correspondentes também. A pauta era decidida, a relação muito boa, mas
mas era assim, Europa, Estados Unidos, tudo bem. Quando chegava aqui na América Latina, é que tinha problemas com esses dois países, e aí tinha realmente orientações para como cobrir, como editar as matérias. Muito interessante, eu acho muito interessante isso, e também o que o Rubem falou sobre assim as fases onde há jornalismo investigativo e onde não há jornalismo investigativo, né? Eu estou fazendo meu blog desde 2010 e eu fui reparando e pesquisei isso ao fazer meu livro, e eu soube pedaços de uma história que eu nunca consegui realmente confirmar inteiramente, mas que teria um grupo de empresários que estava muito próximo ao Cabral, que se reunia periodicamente e que estava muito, assim, apoiavam muito tudo que ele estava fazendo, que estava modernizando o Estado, as finanças melhoraram, né? A pacificação, todos os mega eventos que estavam acontecendo, e realmente é incrível como o papel do jornalista foi esquecido no fim das contas, né? Porque tem que ser um trabalho constante de estar cavucando, perguntando, questionando, né? Isso não aconteceu, e eu me pergunto se algo foi aprendido, né? E tem tantas outras coisas para a gente aprender nesse momento tão conturbado, né? E de tantas mudanças políticas e também tecnológicas, e no jornalismo. E então eu acho que, eu não sei que tem alguma pergunta, mas nessa área que a gente está falando agora, eu gostaria de abrir uma outra frente, que seria como que vocês estão achando, talvez a Mônica poderia responder primeiro, assim, como vocês veem a maneira que o Grupo Globo está se adaptando aos novos tempos, né? Eu vejo que o Extra e o Globo estão mais ou menos começando a ser a mesma coisa, a mesma redação, né? Que, para mim, acho que faz muito sentido, que me parece que a sociedade está ficando um tanto menos fragmentado, então a mídia tende a ficar um pouco menos segmentada, talvez, né? Não sei se eu estou... Eu só posso fazer uma observação em relação à frente anterior. É que assim, nós, que somos, não sei, eu que talvez esteja um pouco mais na área institucional, o que a gente tem defendido ao longo dos anos, e basicamente agora, como jornalistas, que nós somos e representamos algum, é sempre bater na tecla da valorização do jornalismo. Não é só o jornalista como uma categoria profissional, é o serviço que nós podemos prestar à sociedade através do jornalismo. Disso a gente não vai abrir mão nunca. É discutir, e como somos também sindicalistas, é sempre tentar abrir dentro das empresas o espaço da interlocução, que esse espaço é que não existe. Porque o jornalismo sem questionamento, sem debate, sem ideias, sem questionamentos, ele morre, né? Então, o que nós temos tentado, eu e outros colegas, no Brasil inteiro, ao longo dos anos, é estabelecer, até com os nossos empregadores, eu acho que isso acontecia muito no Jornal o Globo, esse espaço de interlocução, onde o jornalista pode falar, onde ele pode botar livremente suas ideias. Pode ser que o cara diga assim, não, como era na minha época. Agora que nós já ouvimos a opinião da Beth Costa, vamos seguir em frente? Tipo assim... Mas eu tinha oportunidade de falar. Podia ser que aquilo, como você deve ter tentado várias vezes. Então, é esse espaço da valorização do jornalismo como área do saber, como área do conhecimento humano, que tem uma projeção e tem um interesse social, é que a gente não vamos abrir mão. E eu acho que todos nós estamos aqui, temos um compromisso de vida com isso, é a valorização desse serviço público que se presta através do jornalismo, do bom jornalismo independente, consciente, ético, responsável, plural. Basicamente, eu queria só fazer um adendo, não tem exatamente a ver com a sua pergunta, mas tem a ver com o que aconteceu lá fora. Ficar gritando Globo golpista não vai adiantar nada, na verdade. Assim, isso eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência. Assim.
para a gente criticar e mudar alguma coisa, a crítica ela tem que ser bem fundamentada. E isso a gente só vai conseguir com também um bom jornalismo, de certa forma. O que a gente, eventualmente, o que eu já fiz algumas reportagens lá no Intercept que envolvem o Grupo Globo, enfim. Mas não simplesmente por gritar que a Globo apoia a ditadura, que a Globo é golpista, enfim. A gente tem que mostrar, com dados, com números, a realidade que realmente existe. Assim, a gente sabe que existem interesses, e é importante, nesse sentido, que exista cada vez uma mídia independente mais plural, que possa falar e que possa tocar nesses temas que, enfim, talvez os outros veículos da mídia mais corporativa não vão poder ir, né? São assuntos que não vão poder ir. Então, eu acho muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, o fortalecimento dessa mídia independente que tem a liberdade também de falar da mídia corporativa. Eu acho que isso é fundamental, mais do que simplesmente um grito que leva até, em alguns momentos, a uma irracionalidade. Enfim, é um pouco o que eu vivi lá. Quer dizer, eu também não acho justo, por exemplo, que um repórter da TV Globo, que seja, não possa cobrir uma manifestação a favor do Lula. Assim, não acho democrático isso, de certa forma. Mas acho que a gente tem, sim, que ter críticas, e críticas cada vez mais bem embasadas, para que a gente possa mudar essa realidade. Não é gritando, não é xingando, não é batendo que a gente vai conseguir mudar isso. Queria comentar um pouco o que ele falou agora, mas também falar sobre a pergunta que foi feita. Acho que é fundamental, realmente, a gente ter embasamento, né? E o jornalismo independente, ele é importantíssimo para que a gente, inclusive, coloque em xeque as informações e o próprio funcionamento do outro jornalismo hegemônico, né? Digamos assim. A gente está aqui justamente num espaço de jornalismo independente, que tem agência pública, tem também o Colabora, você falou do Intercept. Mas é preciso a gente pensar, digamos, dando um passo atrás, né? Quem tem acesso a essas informações? Aqui todo mundo tem internet, banda larga em casa? Sim? Imagino que sim, eu também tenho. Demorei a ter, viu? No centro do Rio de Janeiro, era tipo, a Velox não chega no prédio do lado, a Oi não tem porta, enfim, é bem difícil ainda. E isso que a gente está falando de uma grande cidade, né? Se a gente olhar para o Brasil, ainda existem 50% de desconectados. Então, até onde que as informações do jornalismo independente, que em geral está na internet, pode chegar? Como é que ela pode competir com a Rede Globo, que está em quase 100%? Estou arredondando aqui, mas não é chute, não. É porque eu não decorei os números todos, mas são realmente quase 100%, 98, blaus, assim, das casas, né? Claro que a gente vive um momento, e aí tem a ver com o que você falou, né? Como é que a Globo está se adaptando a esses novos tempos. A gente vive um momento, talvez, de transição, não sei, um momento de muitas incertezas, que se reflete, inclusive, nessa questão, né? E a Globo é muito esperta, né? Então, eles estão apostando também na internet. Foi criado, no fim do ano passado, um setor exclusivo para OTT, né? Que são justamente as, digamos, plataformas na internet, né? O serviço de vídeo sob demanda, etc., né? Que, inclusive, aumentou absurdamente no último ano a quantidade de consumo de vídeo sob demanda das organizações Globo. Foi mais de 200% num ano, né? Ao mesmo tempo, eles também estão mudando um pouco a cara de alguns dos seus programas. E aí essa mudança fica mais evidente quando a gente fala das questões, muitas aspas, porque eu acredito que tudo é político, mas culturais, né? Então, a gente tem o Amor e Sexo falando sobre feminismo e sobre pessoas trans, né? A gente tem o Zorra Total, que fazia aquele humor bizarro e super desrespeitoso, que mudou completamente, mantém o nome, mas mudou. O próprio Tá No Ar, que eu falei, o Tá No Ar, gente, é sensacional para a gente pensar a Globo, né? Pensar do Adnet, do Marcelo Adnet, pensar as estratégias desse grupo, porque eles incorporam as críticas que a gente faz à Globo. Eles brincam com os programas
da Globo, mas aí é isso, né? Em geral, brincam com que o último Tá No Ar, que voltou agora, né, para passar, brincava principalmente, tinha quadro imitando programa religioso e programa de televendas, que a Globo não tem, ao contrário dos seus concorrentes. Por que a Globo não tem? Porque ela é ótima, maravilhosa, tem o padrão Globo de qualidade, que eles usam esse nome, e que esse nome faz algum sentido. A Globo não precisa vender horário na sua programação para a igreja ou para grupo de televendas. Ela passa a Santa Missa, porque ela é católica, é uma questão ideológica, mas ela não vende esse espaço. Só a Globo e o SBT não fazem arrendamento, que é uma coisa contra a lei. Por que a Globo não faz? Porque ela não precisa. Economicamente, ela não precisa. Por que ela não precisa? Além, enfim, ela tem uma audiência absurda, uma verba publicitária absurda e, historicamente, em vários momentos da história, quando eu digo historicamente, não significa apenas antigamente, a Globo teve uma ajuda financeira do Estado, né? Então, ela não precisa se vender, usar esse tipo de subterfúgio. E pode e tenta se manter como líder cultural, né? Então a Globo ela não quer ficar, digamos, com uma cara de antiquada. Ela tem se esforçado para se renovar e tem, inclusive, feito isso através de uma convergência, digamos, entre o que passa na TV, o que passa na internet, no Globoplay, enfim, e outras mídias também. Eu não sei se alguém aqui está acompanhando o Big Brother. Gente, tem uma aluna minha que está no Big Brother, dá licença. Então, eu tenho que ver o que está acontecendo com ela naquela casa. Porque se ela não ficar agora, domingo, amanhã, se tirarem ela vai ter aula comigo, de jornalismo, sociedade e cidadania. Senão, acho que só no período que vem. E aí, lá vou eu, obviamente, né? Entrar no Instagram. Agora todos os alunos estão sabendo que eu entrei no Instagram da garota. E no Instagram dela tem o link para outro Instagram, que é o Instagram oficial, como participante do Big Brother. Então, estão postando, gente, vai deixar essa linda sair do BBB? Não, vote aqui, parará, pererê. Então, a Globo ela é muito esperta, ela está usando o Instagram, ela está usando o vídeo, o streaming, né, na internet, o vídeo sob demanda, está mudando a cara de alguns programas de humor, de comportamento, mas no jornalismo, ela continua, no fim das contas, defendendo, não só no jornalismo, no humor também, né? O próprio programa do Adnet, ele não faz humor com o fato de a Globo apoiar a reforma da Previdência, né? Faz humor com alguns programas da Globo, mas tem os seus limites também. Mas, enfim, tem essa questão de tentar renovar a cara, né, da programação, da interação com o público, mas também dos próprios negócios, né? A Globo está ligada que, se ela não entrar fortemente na internet, ela pode ser engolida. Por mais que a gente ainda tenha muita gente desconectada, a gente caminha para cada vez mais as pessoas mais novas, né, não assistem TV, elas estão passando a assistir muito mais internet. Enfim. Eu queria interromper só para poder dar a chance de alguém do público fazer uma pergunta. Nada. Caetano, desculpa, não consigo ler sua letra, seu sobrenome. Você... Então, eu tive vontade de falar justamente no momento que estava falando sobre a pressão da direção do jornalismo da Globo dentro da Globo. Eu trabalhei 6 anos na Globo, de 2008 a 2013, ao final de 2013. E o que eu acho que dá para legal contribuir aqui é que eu vi uma diferença muito grande da linha editorial da Globo em relação ao êxito e a derrocada do projeto lulista, lulopetista, que houve. Quando eu fui convidado para trabalhar na Globo em 2008, eu falei para o cara que me convidou, pô, cara, eu sou de esquerda, eu sou fã do pessoal do Intervozes, tô no... Exato. E quando eu fui convidado, ele falou, cara, não, calma, agora é diferente aqui. Vê como é que o Caco Barcelos ganhou espaço. Vê no Sport TV quem tá X, quem tá Y. Na Globo News, olha, tá fazendo esse programa X, fazendo Y.
E eu um pouco me convenci, hoje em dia me arrependo um pouco disso, mas me convenci e falei, sou jovem ainda, vou trabalhar na Globo nesse período que a esquerda não vai, pelo menos, ser rejeitada como hoje em dia é. E durante aqueles anos, de fato, isso aconteceu. Até teve o caso da bolinha de papel, você colocou outros casos aí em relação ao Luz para Todos. Não estou dizendo que não houve uma oposição ao projeto do PT. Mas, em 2013, realmente isso mudou completamente. E isso ficou muito claro dentro da redação para mim, sabe? E aí que eu acho que é a genialidade da direção da Globo em sempre conduzir a agenda política brasileira e conseguir fazer isso de uma maneira que a população traga e a população embarca também, né? Que é um dos papéis dela, da Globo, eu acho. Em 2013, eu trabalhava no Sport TV. E aí eu estava responsável por fazer um programa que era 1 hora sobre como os brasileiros iam assistir a Copa das Confederações. Então iam ter todos aqueles personagens que a Globo adora, o cara que vai pintar o bar, o angolano que vai receber, não sei o quê. Bom, e aí acontece tudo aquilo que aconteceu em 2013, né? A população foi para a rua, foi para os espaços do campeonato para criticar o campeonato, para criticar a Globo. Eu vi 100 mil, 200, 300 mil pessoas xingando a Globo no Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro. E, a partir daquele momento, muda muita coisa, pelo menos dentro da redação do Sport TV, muda completamente. Eles conseguem admitir para um jornalista incomodado como eu de que a gente tinha que fazer uma cobertura de crítica àquilo que estava acontecendo, que a gente tinha que ouvir e dar espaço para quem estava indo para a rua, como nunca na minha geração, para dizer fora a Copa do Mundo, fora a Olimpíadas, queremos educação, queremos saúde, toda aquela confusão, ou aquela hecatombe ideológica que foi 2013. Mas a Globo percebeu ali qual era a linha a seguir. Ela conseguiu perceber, não, o nosso projeto é o da Copa, o nosso projeto é o das Olimpíadas, o nosso projeto é o do Sérgio Cabral, o nosso projeto é do Eduardo Paes. E naquilo ali mirou como uma coisa absoluta. A partir daquele momento, qualquer movimento de crítica à Copa do Mundo, de crítica às Olimpíadas, de crítica ao governo Cabral, aquilo ali se acabou para sempre. E eu acho que, na verdade, é ali que ela consegue pegar 2013 para ela, no fundo, sabe? Na pressão sobre os jornalistas, muitos que estavam incomodados com aquela situação, eu sei de muita gente que saiu, como eu saí naquele impossível ficar lá dentro, mas, no fundo, ela ganhou essa história, na minha opinião. Então, ela conseguiu fazer uma Copa do Mundo que foi um sucesso, relativamente, né? Pelo menos durante a Copa do Mundo. As Olimpíadas, e tá largando a conta agora. Estou acabando. Está largando a conta agora. Só desembarcou do Sérgio Cabral quando ele estava preso. Não, só desembarca do Pezão quando precisa. Está ainda agarrada com Carlos Arthur Nussmann. Ainda está agarrado com os empreiteiros da Zona Oeste. Enquanto isso, o Vila Autódromo não aparece. Enquanto isso, os garis são secundarizados. Enquanto isso, sem terra é invasor, sem teto é invasor. Então, enfim, é só dizer que eu acho que naquele momento houve um ponto e tanto, e que a Globo segue cumprindo um serviço que, enfim, me envergonha de ter trabalhado lá. Você tem uma pergunta? Na verdade, eu até coloquei isso. Eu falei, eu queria, na verdade, complementar o que ele falou, mas eu não sei se eu tenho uma pergunta. Ah, desculpa. Eu coloquei isso ali, eu não sabia. Mas valeu. Valeu. Eu quase que dei meu lugar para você. Super interessante, obrigada. E aí eu vou intercalar uma pergunta que acho que segue bem, né? Queria saber do Rubem como é que é trabalhar no Intercept. É uma opção, né? Não é a Globo. Sim, é. Não, é uma experiência ainda nova. Eu fui saído do Globo em janeiro do ano passado. Aí passei um período, enfim, falei, vou montar um blog meu aqui e continuar fazendo minhas coisas. E aí, através do blog, o pessoal do Intercept me conheceu, e aí, a partir de março, abril, eu comecei a trabalhar com eles como freelancer, e aí depois fiquei fixo agora trabalhando como editor e como repórter. Glenn é maravilhoso, ele parece, assim, ele dá uma super liberdade, assim, realmente é bem diferente. É diferente também na questão da estrutura, porque é muito menor, né? Quer dizer, no Globo a coisa era muito maior, por mais que, enfim, os jornalistas estejam sendo demitidos aí à torta direito. A estrutura lá do
do Globo era maior. Então, estando num lugar menor também é legal, porque você tem uma capacidade de diálogo e de decisão bem maior também do que no meio daquela estrutura grande do Globo. E realmente é muito bom poder falar de temas que não são falados, né? Eu acho que, daí não só do Intercept, mas de outros veículos importantes que estão surgindo, é isso, a gente poder falar, eventualmente, até da própria mídia mesmo, enfim, ter a liberdade para isso. Existe um desafio aí, em geral, para a mídia independente, mas que eu acho que é um desafio também para a mídia corporativa de como se financiar, né, no futuro, porque, hoje em dia, a notícia ela é de graça, né, você acessa ela de graça, então as pessoas não querem pagar para receber notícia. E isso é um desafio não só para a mídia independente, mas eu acho que também para a mídia corporativa, e muito. E não é à toa, assim, eles não estão se fundindo, juntando as redações, porque é uma maneira melhor de se fazer jornalismo. Assim. É porque tem que demitir gente, porque tem que economizar dinheiro, basicamente. Entendeu? E aí você produzir... A pessoa, hoje, ela produz uma reportagem, a pessoa é contratada pelo Globo, mas ela produz uma reportagem que pode sair no Extra, na época, no Valor, enfim. Forçadamente, o jornalista produz para vários veículos, ganhando um salário só. Então, essa também é a realidade da mídia corporativa. Enfim. Há um desafio grande aí, da gente conseguir sustentar esse jornalismo independente e a própria mídia corporativa se sustentar também. Tem um outro adendo que eu queria acrescentar, que não tem exatamente a ver direto com isso, mas acho que tem um pouco a ver com o que ele falou, enfim, com o papo que a gente teve anteriormente. Tenho colegas que estão agora nessa parte de impressos, né, do Grupo Globo, e dizem que há uma tendência de alinhamento à esquerda agora. Enfim, que na verdade é meio que uma visão de mercado, né? Quer dizer, é você meio que tentar ser mais moderno, né? Falar mais com as pessoas, enfim. Mas existe essa visão de mercado. Então, hoje a gente tem um período assim especialmente interessante, né? Porque hoje os petistas odeiam a Globo, mas o MBL odeia a Globo também, o Bolsonaro odeia a Globo. Quer dizer, é um período estranho, e eu acho que mercadologicamente para eles pode até ser interessante esse ódio aí por parte de alguns extremos. Enfim, quis só soltar essa pimenta no ar também, que eu acho interessante. Não, eu queria só dar uma complementada, pegando essa deixa da Júlia, que é o seguinte: você estava conversando, é uma pergunta para o Rubem, né? Você estava falando daquela coisa de gritar abaixo a Rede Globo e tal, e eu estava pensando que isso, inclusive, fortalece um discurso que é ruim para a mídia independente, que é essa história de ser taxado de mídia alternativa. Ou seja, mídia alternativa ao quê? Né? Então, em outros países do mundo, você tem diversas mídias, você tem tantos tipos de mídia que não existe essa terminologia. Me parece um fenômeno aqui muito do Brasil, talvez por conta do monopólio. Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, como você passou do Globo depois para o Intercept, se você vive um pouco isso, de agora as pessoas te olharem como se fosse você é uma alternativa. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem eu não sei se chega a ser um preconceito, enfim, é estranho, é difícil definir, né? Mas eu acho que é engraçado até entre os próprios jornalistas mesmo, assim, a gente ainda vê um pouco a mídia independente como uma coisa menor, né? Eu acho que é um preconceito próprio mesmo, às vezes. Os próprios assessores de imprensa, enfim, eles veem a mídia independente como uma coisa menor. Assim, ele está mais interessado se vai sair uma notinha no Anselmo Góes ou enfim, no Lauro Jardim, ou seja onde for, do que saia uma matéria mais profunda na mídia independente, talvez por não ter o mesmo alcance que tenha uma reportagem que sai num Globo, enfim, num veículo maior. Então, eu acho que existe um pouco ainda assim
esse desafio da gente se consolidar e de ir ganhando aos poucos esse respeito, essa credibilidade, enfim. O fato é que também algumas... Aí eu acho que a gente tem que fazer um pouco de autocrítica também, né? Assim, como hoje a internet tem um zilhão de opções, enfim. Então acaba se misturando muita coisa e há algumas coisas que são mais sérias, menos sérias, e às vezes as coisas que não são tão sérias acabam ganhando uma audiência maior do que as coisas que são mais sérias, porque talvez seja mais fácil você falar que, sei lá, enfim, é isso, você gritar que a Globo é golpista e isso dê mais audiência do que você fazer uma matéria mostrando que a Fecomércio, que era comandada por um cara que, enfim, super duvidoso, vinha financiando a Infoglobo faz muito tempo, entendeu? Mas talvez isso não tenha um impacto tão grande quanto você gritar que a Globo é golpista. Enfim, então tem esse desafio da gente também na mídia independente conseguir ainda se consolidar. E aí volta um pouco pelo desafio também do financiamento. Enfim, as coisas ainda são muito pequenas, né, diante do volume que a mídia corporativa tem, ressaltando que eles também estão vivendo um momento delicado. Assim, na tua fala, por exemplo, você se refere muito à Rede Globo, né, como alguém que não precisa, por exemplo, né, de vender seu espaço para a igreja, enfim. Agora, se você pega, por exemplo, a parte impressa do Grupo Globo, há uma crise substancial. Então, assim, não é uma situação financeira boa, existe um grande elefante branco que eles têm que carregar ali, então também não estão nadando em dinheiro e, enfim, com essa liderança tão folgada. E até talvez por isso, porque assim, hoje em dia é esse mar da internet aberto, né? Então talvez esse rumo um pouquinho à esquerda que eu tenho ouvido falar que possa estar acontecendo, é um pouco também por causa disso, né? Porque eles estão aí competindo com um mar de informação na internet. Então, você não tem também como dar aquela sua informação que era antes hegemônica e apostar que aquilo ali vai convencer as pessoas. Cada vez menos está convencendo as pessoas, né? Então, a tendência é que eles também queiram ser mais plurais, ou pelo menos queiram se mostrar mais plurais, ainda que na essência não sejam, né? Mas, por uma questão mercadológica, eles têm que se mostrar mais plurais. Obrigada, Rubem. Todo dia, muitos dias durante a semana, não preciso abrir a porta para tirar o jornal da frente da minha porta. Está tão fino o jornal. Eu estou sentindo muito movimento aqui. Eu sei que tem muitas perguntas, mas a Mônica queria falar uma coisa rápida, né? Então, perguntas? Alexandre Caroli? Oi, tudo bem? A minha pergunta é mais uma reflexão em relação à ética profissional, a ética no exercício da profissão, né? Porque com a radicalização do cenário político e com as redes sociais, isso meio que expôs alguns comportamentos de colegas nossos, no caso do Grupo Globo, principalmente da TV, um comportamento de se expor incorporando alguns posicionamentos políticos e econômicos do Grupo Globo, né? A gente observou isso de certa forma. E eu queria fazer assim, a pergunta é sobre será que a gente não tem saída para isso? A gente vai ter que conviver a partir de agora com como se fosse uma impossibilidade de ter uma diversidade ideológica, de pensamento, de visão de mundo em qualquer redação? A gente vai caminhar para um cenário desse, em que você praticamente vai ter que dizer, você vai ter que se posicionar politicamente para saber se você pode ou se você não pode trabalhar numa redação com um determinado perfil. É uma reflexão não sei, para vocês. O tema é interessante, mas é bastante complexo. Primeiro, acho que a questão... Vamos voltar ao fundamento do nosso debate. Para esse tipo
de posicionamento acontecer, a gente tem que acabar com o monopólio da mídia. Ele é antidemocrático, ele é antiprofissional, ele é explorador. Isso que o Rubem está falando, agora existe Editora Globo, né? Editora Globo tem o Jornal Valor, a Globo, a Agência Globo, tudo lá. Então, o jornalista ele é contratado para produzir para um veículo, e o que ele faz é usado em qualquer dos veículos do grupo. Isso, do ponto de vista do trabalho, só estou falando do direito ao trabalho e do ganha-pão, porque o que é um jornalista profissional? É aquele que vive, né, da profissão. Então, esse jornalista profissional, que recebe um salário de um patrão, ele está sendo explorado ao extremo. Isso não só acarreta um problema para ele como pessoa, como ser humano, que tem que pagar conta, que tem que sobreviver, como está rebaixando a qualidade do que ele produz. Porque, se em algum momento você tinha o repórter especial para quem você dava uma semana, vai lá, viaja, investiga, isso com suporte da infraestrutura do jornal, da TV, isso é um modelo que não existe mais. Não só na Globo, não só mas em qualquer emissora de televisão. A busca pelo lucro, que nenhuma delas vai falir. A Globo pode ser que não tenha mais o lucro que ela tinha antes. Mas não tenham dúvidas que a margem de lucro dela, e é fácil, porque agora ela é obrigada a publicar os seus balanços, é só até março vocês peguem o jornal e vejam qual foi o lucro líquido da Globo em 2017, que, para todo mundo, foi um ano de crise. Ela não tem prejuízo. Ela está sempre no azul. Ela não tem a mesma margem de lucro, mas ela, como negócio, como pessoas que estão enriquecendo com o grupo, ela continua no azul. Eu sempre briguei, né, como profissional e como sindicalista, que eu sempre dizia assim: você não pode obrigar um jornalista, um trabalhador, quando entra, cruza a portaria da emissora, ele deixar de lado tudo que ele aprendeu, tudo que ele é. Né? Sua mãe falou, não pode mentir, não pode roubar, não pode não sei o quê. Aí, de repente, você entra ali e você é obrigado, não digo a mentir, porque a Globo é muito esperta nos modelos de manipulação. Você bota o foco no terciário e não no principal, você escreve de uma maneira que não, né? Você que trabalhou lá, você sabe. Não, o foco não é aqui, o foco é ali. Ali é onde não se questiona nada. Então, você dá um jeito na hora da edição, né? Eu estava na Globo na época da discussão das cotas. Então, se vendia pauta assim, vamos fazer uma cobertura bem equilibrada. 3 contra e 1 a favor. E esse 1 a favor, que era brilhante, você nunca usava o melhor momento e o melhor argumento dele na entrevista. Além de ser só um, o editor não tinha o trabalho de ir lá, bom, qual é o momento em que ele consegue elaborar melhor o argumento a favor? Certamente não era esse trecho da entrevista que aparecia no noticiário. Então, é muito sofisticado. E o debate da ética, porque a gente não tem um órgão. Eu sempre brigo e já fui muito xingada quando eu defendo o Conselho Federal dos Jornalistas, porque eu acho que o nosso código de ética ele tem que ser impositivo. E o jornalista ele tem que ter medo mesmo de perder o emprego, perder o seu registro, o seu direito ao trabalho, se ele for contra a ética jornalística. Não é a ética pessoal, eu não estou falando da ética de cada um, é a ética profissional que várias profissões têm, e cada vez que a gente se dá conta que o que a gente produz é um produto social, não é privado, não é particular, ele é social. O impacto que uma notícia tem na sociedade, em algum momento a gente vai ter que se discutir como categoria profissional, com poderes.
Entendeu? E eu só vejo poder se a gente puder tomar nas nossas mãos a definição do que nós somos, do que nós podemos, do que nós não devemos fazer, e não deixar essa definição na mão dos nossos empregadores. Porque eles vão impor, e se você não fizer, né, Rubem? Tchau, bênção, está demitido. Um amigo meu agora foi demitido do Globo Repórter, depois de 27 anos de Globo. Aí eu falei assim, mas qual foi o motivo? Ele falou, não, fui demitido por justa causa. E quando eu perguntei se a minha demissão tinha a ver com a minha atuação profissional, a minha chefe falou assim, não, nada a ver, você é um excelente profissional. Mas ele era de esquerda, ele estava se posicionando no Facebook, nas passeatas. Óbvio, ela nunca ia dizer isso, mas... E os mais antigos, por exemplo, eu ainda sou da geração que entrei na TV Cultura, e o meu chefe era o Juarez Bahia, que foi... Né, ele era um cara que pegava o meu texto e dizia assim, não, isso aqui não está legal, né? Vamos mudar aqui, mas no bom sentido. Esses nossos professores, essas pessoas que trazem com ela aquela experiência, elas não estão mais nas redações. Não existe mais. Todos fora. Aí vocês vão ver, está tudo com blog, escrevendo, porque o jornalista tem que escrever, parte da vida deles, estão todos fora dos grandes meios. Como é que nós, como sociedade, vamos obrigar a Rede Globo, quando ela, numa audiência pública, dizer assim, eu não quero ninguém dizendo o que eu tenho que publicar? No Senado, hein? Eu vou publicar o que eu acho que eu tenho que... E não tem prestação de contas nenhuma para a sociedade. Então, enquanto a gente não brigar coletivamente para que... Bom, Ministério Público a gente não tem mais para quem recorrer. A gente vai para o STF, Procuradoria-Geral da República, Congresso. Nós estamos... Situação, aí a gente... Eu sei que é ruim, mas aí eu entendo por que uma pessoa fica gritando que o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo, fora a mídia golpista, porque quais são os mecanismos institucionais humanizatórios que nós, como sociedade, temos para garantir que os meios de comunicação, principalmente a radiodifusão, ela observe o papel social que a Constituição delega para ela. Ela tem um papel social, não está lá tudo escrito. Não pode botar coisa que incentive o preconceito, a exclusão. Então, eu não estou brigando por nada, e a gente não fala nada que não possa ser feito dentro dos princípios constitucionais. Entendeu? Então, mas nós, como sociedade, a gente tem que cada vez mais introjetar isso entre nós. Tem saída através de projetos de lei, de iniciativa. Nós, no FNDC, já tentamos várias vezes. A última vez, a gente precisava de 1,5 milhão de assinatura, com todas as passeatas, com todo mundo lá do carro de som gritando, falando dos meios de comunicação. A gente, no nosso abaixo-assinado para uma lei de iniciativa popular, precisa de 1.500.000, a gente conseguiu 60 mil assinaturas. Isso é uma vergonha para nós. Não para nós, eu, que fui lá para a praça recolher assinatura. Para nós, como sociedade brasileira. A gente tem que entender que essa mudança, o fim do monopólio, pelo menos da propriedade dos meios, ele tem que acabar. Isso é anticivilizatório, isso traz danos para a sociedade, isso é inconstitucional e isso tem que acabar. Enquanto isso não acontecer, nós vamos sofrer, como defensores da ética jornalística, isso não tem saída, porque o nosso empregador vai ser o dono da nossa ética e da nossa vida, e se a gente não pedir demissão ou não for demitido, obrigar, né, até ser demitido e está fora e outro vem e faz o que quer sem. Eu só vou dizer,
No ano que eu saí da Globo, em 2008, eu fui tomar café no Fazendola, que era uma lanchonete. Eu já tinha pedido demissão, estava lá negociando, se com direitos, sem direitos. A Globo tentou me demitir várias vezes, nunca conseguiu. Então, quando eu pedi demissão, eu pedi que eles, pelo menos, me mandassem embora para eu não perder os 22 anos que eu tinha lá. Eu fui comer um lanche. Atrás de mim, numa mesa, tinham 2 jovens, assim como você, acho que quando você entrou lá, e um que estava lá há uns 2 anos e o outro que estava chegando. Um falava para o outro assim: olha, você está chegando aqui, é ótimo para trabalhar. Agora, eu tenho um conselho para te dar. 2 jovens, né? A juventude que é rebelde. Um jovem falando para o outro assim: o segredo aqui é o seguinte, você faça tudo o que te pedirem, sem contestar. Era o segredo para ficar na Globo. Um jovem de 23 anos, gente. Eu, quase como mãe, que podia ser dos 2, eu juro que eu quis me virar e fazer um discurso ali, mas, juro, nesse momento eu estava tão cansada. Eu vou dizer o quê para esse menino? Não venha. A Globo é lugar para quando você está no final de carreira. Não venha, jovem, né? Não tem como, mas como é que você vai dizer para um jovem que ele não pode nem contestar, nem questionar? Não, mas será que não? Isso é o fim do jornalismo, né? É o verdadeiro Big Brother, né? Mas posso só acrescentar um ponto? Sim, o Rubem quer falar e acho que é um tem pouco a mais ver com a tua pergunta. tudo Vou ser bem. bem rápido. Eu acho que o monopólio talvez se desfaça sozinho. Vamos ver. Rubem, fala. Não, acho que tem a ver com a pergunta dele. Eu acho que, enfim, é uma discussão longa, mas eu vou procurar ser bem rápido, porque, na verdade, hoje o que se prega é o discurso da isenção, né? Acho que, mais do que nunca, na mídia corporativa, o que se vende é o discurso da isenção. Você tem que ser isento. E é um discurso que eu tenho questionado, que já me questionava estando lá e que me questiono aqui fora. Eu acho que, sim, é um dever nosso de jornalista tentar procurar a isenção, tentar ouvir todos os lados, mas isso não quer dizer que nós sejamos seres sem opinião. É meio surreal você tentar convencer as pessoas de que você é um robô que reproduz as notícias exatamente, enfim, de uma forma matemática, que cada elemento ali ganha um determinado espaço. Eu acho que nem as pessoas querem isso. Assim, eu acho que hoje em dia as pessoas querem saber que existe um ser humano atrás daquela notícia também, porque senão você coloca um robô para fazer uma notícia, como já acontece em outros lugares, enfim, com notícias rotineiras de placares de futebol, enfim, mas você já tem robôs produzindo notícias. Então, eu acho que a gente também não precisa, em nome da isenção, ter que convencer os outros de que o repórter, de que o jornalista que está ali é um robô, de que ele não é uma pessoa que tem as suas opiniões e que, mesmo tendo as suas opiniões, ele, por ser jornalista, ele tem que ter a capacidade de escrever uma reportagem equilibrada. Mas, assim, não é porque a pessoa botou no, sei lá, no Facebook dela que ela gosta do Lula, que ela não vai poder escrever uma matéria dizendo que o Lula cometeu algum erro, entendeu? Assim, esse mito de convencer as pessoas de que você é um ser totalmente isento e você se anular completamente como ser humano em nome disso é algo que eu me questiono, sempre me questionei muito quando eu estive lá dentro e ainda me questiono hoje em dia. Assim, que eu acho que não dá para você tentar convencer as pessoas de que você não é um ser humano com opinião. E o fato de você ter opinião não quer dizer que você seja um jornalista que vá tender para um lado ou outro se você for um bom jornalista profissional. Já ouvi caso de jornalista americano deixar de votar para ser isento, que é muito doido, né? Pergunta. Temos uma pergunta aqui das redes, que é o Jefferson Tafarel, vou ler. Ele diz, não sei se vão ver minha pergunta, mas houve um envolvimento... engraçado também que o nome dele é Tafarel e a pergunta dele é sobre a FIFA. Mas houve um envolvimento da Globo com um caso de corrupção da FIFA, se eu não me engano. Gostaria de saber como vocês enxergam isso e o que é mais provável de acontecer com a empresa. Quem sabe, né? Mas também eu fico me perguntando, Lava Jato e a Globo, quando que vamos saber, né? Algum século?
Eu acho que é mais um, né? O grande processo. Ah, tá bom. Eu lembro quando eu recebi o convite primeiro para essa conversa, o mote era o FIFA Gate, né? E aí eu estava super afiada, agora já não estou mais. Mas, enfim. A gente lá no Intervozes tem um militante que faz parte do coletivo, que eu acabei nem explicando, né? Não é um site, é um coletivo de comunicação que defende o direito humano à comunicação. A gente tem algumas pessoas profissionalizadas, mas a maioria são militantes, né? Em diferentes lugares do país. E o André Pache, que fica em Campinas, fez alguns artigos para o nosso blog que a gente tem na Carta Capital, justamente sobre futebol e mídia, né? Tem inclusive um coletivo, Mídia, Futebol e Democracia. Tem, na verdade, vários coletivos de torcedores que questionam, enfim, muito antes dessa história do FIFA Gate, questionam, na verdade, os direitos de transmissão dos jogos, né? A Globo detém há décadas, acho que mais de 20 anos, é isso, o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? E aí ela é que dita as regras, ou seja, ela diz qual o calendário dos jogos, o horário que os jogos vão passar se encaixam, na verdade, no horário de programação da Globo. Então, existe, inclusive, um movimento dizendo jogo depois das 10 não, né? Porque para os trabalhadores que gostam de futebol, quando é na cidade deles, é ruim ir para o estádio, voltar do estádio e acordar super cedo no dia seguinte para trabalhar. Para quem quer ver pela TV também. E tem mais um ponto que parece absurdo, eu não sei se para quem mora aqui no Rio se dá para saber disso, já ouviram falar nisso, que é que em alguns lugares as pessoas não assistem aos jogos do seu estado, né? Elas assistem aos jogos do Rio de Janeiro. E isso tem a ver com essa hegemonia cultural, com essa rede, né, de afiliadas, enfim, com todo esse poderio político, econômico, cultural da Globo, né? Eu tenho um amigo que uma vez veio para o Rio de Janeiro e o taxista perguntou para ele: que time que você torce? Aí ele: Ceará. Não, mas aqui no Rio eu continuo torcendo o Ceará. Mas você não tem um time do Rio? Não. Você tem um time do Ceará, por acaso, sabe? Mas a gente lá no Ceará, em geral, eu torço Flamengo e Fortaleza, isso sabe? é a nação rubro-negra também. Não vem. Isso é a nação rubro-negra. Não tem nada a ver com o Globo, não. Tem esse detalhe também, né? Mas, enfim, existe um problema anterior, né, que é esse da exclusividade da transmissão dos jogos, e que, enfim, explodiu como também uma relação de corrupção, né, no caso dos jogos da FIFA, e que, na verdade, porque a transmissão dos jogos é muito lucrativa. Assim, se vocês derem um Google, blog Intervozes, André Pache, vocês vão ver lá que ele traz os dados. Acho que quase 2 bilhões de lucro da transmissão dos jogos, né? Então, é um negócio muito lucrativo, e mostra que a Globo, na verdade, quando ela fala de corrupção, né, quando ela aponta para os políticos corruptos, para as relações perniciosas na política, ela também, digamos, também está suja, e, obviamente, isso teve que entrar, né, no Jornal Nacional, inclusive como resposta. Enfim, acho que cada vez mais a Globo ela tem que falar de si, né, como você falou no caso de 2013, que falou que a gente realmente teve um apoio editorial à ditadura, enfim. Ela está tendo que se posicionar. Leu a nota do PT. Eu estava em casa fazendo outra coisa, eu ouvia, oi? É o Bonner falando isso, assim. Justamente porque, apesar de termos ainda muitos desconectados, existe uma contranarrativa que antigamente era ainda mais subterrânea, invisibilizada, né? Enfim. São assuntos para outras mídias fazerem investigações, né? Isso. Da Argentina e a Globo no Brasil, as principais usadas. Esse é um detalhe também, né? Teve que acontecer lá nos Estados Unidos. Pois é. A TYC não falou nada sobre o Clarim, né? Na sua denúncia. Então, é tudo meio enviesado também. Perguntas? Temos uma pergunta do Ciro Barros.
Ciro, sua pergunta. Ele está aqui atrás, só um minuto. Opa, boa tarde. Eu estava monitorando o áudio aqui, por isso que eu não ouvi ela me chamar na hora. Uma coisa que apareceu, eu estava vendo nos comentários das pessoas e que acho que frequentemente aparece quando se fala em democratização dos meios de comunicação é se essa pauta ela se opõe à estrutura de mercado, ao oligopólio, ou ela também quer fazer algum tipo de oposição à questão do conteúdo veiculado. E assim, tem gente que diz que essa pauta da democratização seria a censura. Então, eu queria, principalmente, perdão, me fugiu os nomes aqui, mas, enfim, queria que vocês se colocassem quanto a essa crítica, assim, de quem diz que falar em democratização dos meios de comunicação seria uma forma de censura. Como é que vocês responderiam a isso? E também se essa pauta tem, de alguma maneira, anseia também entrar nessa questão do conteúdo veiculado nos meios. Obrigado. Posso ser bem breve, juro. A gente, no Intervozes, tem uma grande preocupação em separar a regulação de censura, né? Regulação significa colocar regras, existir regras para um determinado setor, que, no caso, além de ser importante economicamente, também simbolicamente, né? E a existência de regras, ela faz parte, na verdade, da democracia. Se a gente olhar países democráticos da Europa, ou os próprios Estados Unidos, ou aqui do nosso lado, a Argentina, que depois sofreu até um revés em relação a isso, existem leis para dizer, olha, tem que ter limite de propriedade, etc. Mas também, em relação ao conteúdo, e aí é uma coisa que eu não sei se alguém acompanhou a Dilma na sua segunda campanha, ela falava assim, vamos fazer... Primeiro ela falava assim, o melhor controle é o controle remoto. Na verdade, aí depois ela falou, não, vamos fazer uma regulação econômica da mídia e não de conteúdo, porque conteúdo é censura. Na verdade, já existe regulação de conteúdo prevista na Constituição. Quando a Constituição fala que rádio e TV tem que dar prioridade para conteúdo educativo, cultural, regional, né? Tudo isso que não é cumprido, até porque falta uma lei que regulamente isso, ou seja, diga como isso deve ser cumprido, se está falando de conteúdo. Regulação de conteúdo não é censura. Por quê? Regulação de conteúdo significa que existem regras, ou seja, eu não posso passar um casal transando às 2h, porque vai ter criança vendo televisão, né? Eu tenho que, por exemplo, como aconteceu agora em 2012, com a lei de serviço de acesso condicionado, que é a lei para TV por assinatura, eu vou ter que ter um conteúdo mínimo nacional, 3h30 de conteúdo nacional por semana. Se isso não for cumprido, aí vão existir as punições. A censura olha, antes de você veicular, eu tenho que ver se isso pode ser veiculado ou não, ou dizer, a priori você não pode falar de tal assunto. Regulação de conteúdo não é isso. É ter regras para o conteúdo que são importantes para que a gente tenha, enfim, mais diversidade no conteúdo e também respeito a crianças e adolescentes que estão em situação de desenvolvimento e é importante que não estejam expostos a qualquer tipo de conteúdo em qualquer horário. Era. Quer falar? Só um minuto, porque se você ficar sem um microfone, as pessoas que estão de casa não escutam. Se você quiser fazer uma intervenção rápida, por favor, falam com uma pergunta. A TV digital era para ter feito no caso, entrar e fazer essa democratização, porque o argumento era que teria muito mais espaço para outros canais e qualquer lugar poderia ter uma TV digital, qualquer organização, né? E o YouTube está tomando esse papel e eu vejo muito nos programas e nas bancadas dos jornais falando sobre os fake news, que aí, da forma que eles falam, ataca diretamente, no caso, o papel de vocês, porque coloca todo mundo no mesmo bojo. O que vocês acham disso? Eu vou fazer só uma provocação, na verdade, porque... e aí você já falou de fake news.
a gente está aqui discutindo hoje monopólio da Globo, mas a gente tem um monopólio muito mais avassalador vindo por aí, que é o monopólio do Facebook. Quer dizer, hoje em dia, as pessoas cada vez mais se informam pelo Facebook, pelo Google, que tem algoritmos não muito claros. Então, quer dizer, como é que a gente vai regular isso também? E se é que é possível se regular isso? Quer dizer, é mais uma provocação, porque, infelizmente, essa é a nossa realidade. Na mídia independente, até na mídia corporativa, cada vez mais existe esse degrau do Google, do Facebook, do Google, das redes sociais, que a partir dali é que a maioria das pessoas estão buscando informação. Então, eu acho que isso é um desafio gigantesco. Assim. Hoje, a gente, lá no Intercept, eu acho que todos os veículos de mídia independente, mesmo de mídia corporativa, estão discutindo isso, como se adaptar e como sobreviver nessa ditadura do Facebook. Então, eu acho que tem aí uma coisa bem tão ou mais grave vindo por aí, e como lidar com isso, eu acho que ainda está também no início de discussão, enfim. Só estou levantando um pouco essa bola, porque eu acho que é muito importante a gente discutir esse outro monopólio que surgiu por aí. Eu vou tentar ser breve. Eu acho também, como no Intervozes faz parte do FNDC, o nosso debate no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, nesse conceito, é que regulação não tem nada a ver, como dizem, está tudo na Constituição. É só cumprir a Constituição. E, por isso, precisa... Tem várias leis, inclusive a do entrada do capital econômico, o dispositivo que obriga a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, para meio que neutralizar a produção que é feita no eixo Rio-São Paulo e distribuída para todo o Brasil, por conta da questão das redes, não estou falando só da Rede Globo, todas elas. Existe um dispositivo na Constituição também, que diz que a comunicação ela tem que ser regional, uma parte dela tem que ser regional. Mas, mesmo que uma empresa de televisão ela cumpra com esse dispositivo, quem é que vai supervisionar isso? Então, a regulação, até uma lei que regulamente o capítulo da comunicação, ainda não será suficiente depois para fiscalizar aqueles que não estão cumprindo com a lei. O nosso problema no Brasil é que a gente tem leis que não são cumpridas. E a lei, o debate da digitalização é um desses, porque, como ia sobrar mais espaço no DIAN, a ideia, nós, o movimento, pedíamos que esse espaço fosse ocupado por outras vozes, outros meios de comunicação, como tem os movimentos sociais, o Intervozes, a minha federação, a Casa Pública, podia ter uma emissora de televisão. Por que não? A CUT, os sindicatos metalúrgicos, por que não ter uma emissora de televisão? Era esse o nosso entendimento. Mas a lei que veio, a regulamentação, deixou o mesmo espaço para a TV, para as grandes emissoras de TV, diversificarem os serviços. Então, continua sendo espaço dela, usado não no sentido do bem social que ela devia, mas para os serviços dela mesma. E é isso que foi definido, e é assim que nós estamos. Então, e essa questão do Google, do Facebook, da própria internet. O governo federal hoje quer mudar o marco civil da internet, que é para cobrar todos os acessos, assim, internet livre, que a gente acha ótimo, se acessa tudo, não paga nada. Não. Eles, atendendo as telefônicas, eles querem cobrar pelos acessos. Agora, como quando você leia mais, quando você clica lá e diz assim, mas você não é assinante, então você não pode ler o restante. Então, passaria a ser tudo assim. E, ainda mais, a última coisa agora é que nós temos um satélite de telecomunicações que tem um espaço reservado para a banda larga, que seria o espaço para levar a banda larga, a internet, para todo o Brasil.
Esse espaço, nesse último satélite que foi colocado agora, o governo federal já abriu para privatizar. Então, esse espaço, que seria um espaço público do Ministério para levar banda larga de graça para todo o país, já não vamos ter mais, porque o governo acabou de abrir para empresas ocuparem e comprarem esse espaço dentro do satélite brasileiro. Então, o que nós estamos vendo é um aprofundamento da posse, da privatização de um bem que é público. É esse o momento que nós estamos hoje. Queria comentar também as questões dele. Como é teu nome? Desculpa. Do Cláudio. Em relação à TV digital, né? A Beth já falou muito bem aqui, mas só lembrar um detalhe importante, que o decreto da TV digital previa um canal chamado Canal da Cidadania, que seria justamente com a TV digital, né, num espaço que passava um canal, a gente consegue passar mais canais. Então, nesse espaço teria multiprogramação, ou seja, 4 canais, e 2 seriam da sociedade civil, né? Um da TV comunitária da cidade, e o outro, enfim, de alguma associação. A gente podia formar um grupo de diferentes veículos independentes e solicitar esse canal. A solicitação desse canal era feita prioritariamente pelas prefeituras. Mais de 100 prefeituras brasileiras pediram para o Ministério esse canal, mas só uma colocou em prática. Ou seja, a gente aqui no Rio de Janeiro poderia ter um canal da cidadania, né? Mas não foi aberta a chamada para esses grupos solicitarem os canais dentro da multiprogramação, né? Então, a gente tem, digamos, a tecnologia nos permite ter uma diversidade maior, mas Qual foi a prefeitura? Politicamente... Oi? Qual foi a prefeitura? Só por curiosidade. Foi de Salvador, mas, na verdade, quem está ocupando o espaço é uma TV pública que já existia, não é uma nova televisão, né? Como é que se fala? A concessão está, digamos, com as prefeituras que pediram, mas as prefeituras teriam que abrir um processo para que as associações e TVs comunitárias ocupassem, e isso parou já há bastante tempo. Essa movimentação, inclusive o movimento social cansou de fazer essa movimentação em torno dos canais da cidadania, né? Em relação a Facebook, né, e, enfim, Google, na verdade, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar é que está falando, na verdade, de oligopólio, né? Não de monopólio. Até, não sei se alguém lembra que eu falei no começo, o monitoramento que o Intervozes fez com Repórteres Sem Fronteiras, de 50 veículos monitorados, 9 são do Grupo Globo, mas 9 são ligados à igreja. Então, existem também outras forças político-econômicas e ideológicas que estão em jogo, né? E que estão se fortalecendo. Em relação a internet, né? O Facebook recentemente, inclusive, mudou o seu algoritmo para poder a gente ver mais publicações de amigos e familiares e não de páginas, né? Teve um meme que falou assim, gente, vocês achavam que a Terceira Guerra Mundial era Coreia e Estados Unidos? Não é, não. É a gente vendo publicação de amigo e família no Facebook. Ninguém quer ver amigo e família no Facebook. A gente quer ver uma notícia da agência pública, né, do Intercept, enfim. Então, isso prejudica diretamente as iniciativas de mídia independente, né? E aí, enfim, o Facebook é uma empresa privada, está no Facebook se quiser, né? Infelizmente, ganhou a proporção que ganhou e a gente meio que tem que estar lá se a gente quiser fazer, se a gente quiser aparecer, né, num debate que parece ser mais amplo, mas já se tem discutido a questão da bolha, né? A bolha está se fortalecendo ainda mais e restringindo as possibilidades de diálogo e de se atingir públicos diversos. Aliás, esse debate está sendo transmitido pelo Facebook. Um abraço para quem está assistindo. Você tocou no assunto que eu acho que precisa ser falado. 2 mudanças. Não é isso. Não é fake news, já falou muito de fake news. 2 mudanças. Essas 2 grandes empresas, corporações na internet, e o avanço dos evangélicos na mídia. Acho que as corporações Globo estão refletindo sobre isso. E, se você olhar aqui a situação do Rio de Janeiro, se colocam muito frontalmente contra o avanço dos grupos evangélicos de mídia. Eu queria que vocês falassem
Qual que é o papel da Globo nisso? É benéfico, de repente, ou não? O que vocês preveem aí, nessa disputa? E para o leitor que não está nem aí para essa parte, essa camada da questão, né? Assim, o Paz era tudo de bom, Crivella tudo de ruim, né? Que cobertura é essa? Eu tinha falado também isso, né, que a Globo ela tem duas enormes vantagens se a gente olhar para alguns outros grupos de mídia, né? Uma delas é não vender sua programação para grupos religiosos, embora a gente, Intervoz, seja contra, inclusive, a transmissão da Santa Missa, mesmo sem ser um negócio, no caso da Globo. Porque a gente entende que, enfim, como o Estado é laico e como as TVs são concessões públicas, não deveria ser transmitido nenhum tipo de culto religioso, dada a impossibilidade de se transmitir de todas as religiões, né? Então, uma coisa é ter programas que falam que tratam a religião como um fenômeno cultural, como a TV Brasil teve que fazer depois de receber reclamação e depois do seu conselho, que com o Temer não existe mais, né? Depois do conselho curador ter definido, olha, não dá para a TV Brasil passar missa e passar culto. A gente tem que passar programas que falem de religião de forma laica. A TV passou a fazer programas religiosos que falam de religião de forma laica, mas continua transmitindo missa e culto evangélico, né? Então, desse ponto de vista, acho que sim, é positivo, né? E a outra coisa que eu tinha até comentado é que a Globo não passa programa policialesco, que são aqueles programas que a gente chama de policialesco porque a gente não quer chamar de jornalismo policial, porque jornalismo é uma outra coisa, aquilo ali não é jornalismo, né? Mas, enfim, a gente tem que também ter todo o cuidado e o respeito com os evangélicos, né? Não se trata de desrespeitar quem tem alguma crença, seja essa ou qualquer outra, mas sim de entender qual o espaço para a manifestação dessas crenças. A gente não acredita que seja na televisão, né? E, enfim, o fato de a gente ter a mesma quantidade de grupos com maior audiência no país, que são ligados a igrejas, mesma quantidade de grupos da Globo, né, mostra que talvez o público que está aqui não assista esse tipo de conteúdo, mas eles sabem muito bem dialogar com outros grupos sociais, né, e estão ganhando cada vez mais espaço, o que é uma coisa muito preocupante, o que não significa que, enfim, Crivella malvado e Paz, né, o prefeito malandrão, gente boa. É preciso ter um olhar crítico para qualquer gestor, né? E é preciso também, enfim, não dar espaço para qualquer tipo de culto em concessões públicas, em espaços públicos, né? Um crucifixo dentro, sei lá, de uma Assembleia Legislativa. Enfim, não cabe, não é esse o espaço. Eu não tenho um conhecimento exatamente profundo sobre isso. Vou dar uma visão bem pontual minha, de uma impressão que eu tenho, na verdade. Então, pode não ser a mais fiel. Mas o que me dá a entender é que é uma relação, existe ali uma relação do grupo com lideranças evangélicas, que ela é um pouco tortuosa. Assim, quando eu estive lá dentro, eu já vi momentos em que parecia haver uma aproximação, e agora, por exemplo, já vejo um distanciamento maior. Me parece sempre um pouco uma visão de mercado, assim, o quanto que esse mercado interessa, o quanto não interessa. Então, acho que eu vou contar um episódio bem pontual, que é até bem engraçado, enfim, na verdade nada acabou acontecendo, mas eu devo ter feito uma matéria em 2011, 2012, sobre um vereador aqui do Rio que tinha empregado no gabinete dele um parente do Silas Malafaia. E aí, enfim, eu falei com o Malafaia, e aí falei por e-mail. Aí ele mandou um e-mail basicamente dizendo que ele estava me excomungando
e que ele falaria com o Roberto Marinho, ou sei lá quem, que eu iria ser demitido no dia seguinte porque ele tem muito poder na Globo. Enfim, a matéria saiu, isso não aconteceu, mas assim, ele jogou um tom de ameaça ali que parecia que havia efetivamente algum tipo de proximidade entre o grupo e o grupo evangélico ligado ao Malafaia. Eu senti em alguns momentos da própria programação da emissora que houve incentivos a eventos evangélicos, e, enfim, foi dado voz ao Malafaia durante um período, enfim, mas me parece sempre uma visão muito de mercado. E esse pessoal não exatamente mantém uma mesma linha e vai seguindo ali. Então, acredito que tenha havido algum tipo de ruptura em algum momento, e hoje a Globo volta a lidar mais rotineiramente com temas mais progressistas que não exatamente agradam ao público dessas igrejas neopentecostais, enfim. Então, o que eu vejo é isso. Eu acho que é mais uma questão de mercado, e eles vão tendo ali uma relação meio tortuosa e vão brigando e fazendo as pazes, enfim. É meio que eu vejo aqui. E com essa assunção do Crivella aí a prefeitura, e aí mais efetivamente a Universal, que é um adversário direto, querendo ou não, ali do grupo, enfim, é possível que isso também tenha colaborado com esse afastamento. Mas a gente vê também que existe ali meio que um certo respeito, entre aspas, porque você vê, por exemplo, esse caso que, enfim, a série de reportagens gigantescas que foi feita em Portugal, enfim, com denúncias graves envolvendo Edir Macedo. O Grupo Globo passou batido pelo assunto, assim, não se viu reportagem nenhuma. A Folha fez algumas coisas, enfim, mas você vê que o grupo mesmo não tocou no assunto. Então, me parece também haver ali uma relação que, às vezes, ela fica mais tortuosa, mas também não é um ódio assim tão grande. Eu acho que também todo mundo ali tem telhado de vidro, na verdade, né? Então, enfim. Deixa eu fazer uma nova pergunta, só para vamos terminar, né? E estava ouvindo sua história sobre Silas Malafaia e pensei assim, Marina Silva se assustou, mas você não. Muito bem. Que me leva à próxima pergunta, que pena que o Maurício Savarese não esteja aqui, porque é um cara que é ótimo segui-lo no Twitter, né? Porque ele gosta de acabar com quem quiser fazer qualquer previsão, porque não tem como, né? Ele sempre diz, espera. Mas, mesmo assim, queria ver se cada um de vocês, começando com a Beth, pudesse fazer uma última previsão sobre qual o candidato presidencial que o Grupo Globo vai apoiar. Qualquer candidato do PSDB que acho que combina mais com o projeto político, empresarial e de Brasil que a Rede Globo defende. Eu acho que ela deve seguir por aí. Não tenho bola de vidro, mas, historicamente, ela tem defendido esse perfil de projeto de Brasil, que é explicitado pelo atual governo e que tem tido todo o apoio nas reformas, e nós vamos ver o massacre em relação à reforma da Previdência, como a gente viu o massacre em relação à reforma trabalhista, e a privatização da Petrobras vem aí, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, a venda do nosso patrimônio, e ela passa batido por essa isenção que foi dada às empresas estrangeiras que vão explorar o pré-sal, que vai significar 1 trilhão de dinheiro que não vai entrar para a saúde, para a educação, que vai durante 20 anos, não é só no primeiro ano, não, durante 20 anos. Isso não é noticiado. Então, eu acho que ela defende um projeto de país que passa muito por esse perfil ligado ao PSDB. Eu imagino que seja esse o caminho que ela vai seguir, porque o projeto que existe hoje no Brasil não é o projeto PMDB-PT que ganhou nas eleições, é o projeto do grupo
que depois veio questionar a eleição. É tudo, a cartilha é aquela. E nós vamos ver espaços sendo abertos aí, e o debate, eu acho que vai seguir por aí. Cabe a nós, não sei como, através dos nossos meios chamados independentes, a gente fazer o contraponto didático na nossa militância. A gente tem que ser bastante didático, porque o poder dessa empresa, ele vem com um apoio total, um tipo de Estado neoliberal, que o modelo é esse. Eu imagino que seja isso que ela vai defender nas próximas eleições. Não arriscaria dizer um nome, acho que nem os próprios pré-candidatos estão ainda muito seguros de quem é que vai ser candidato, afinal, ou não, né? Mas certamente dá para a gente dizer qual programa que esse candidato vai defender, né? Certamente alguém que não esteja colado ao governo Temer, né? O Temer já há vários meses, né, que tem, digamos, a Globo virou fora Temer, né? Porém, defendendo as pautas que são, no fim das contas, as pautas que estão sendo levadas a cabo por esse governo, né? A gente, do Intervozes, tem feito alguns monitoramentos da cobertura, né, da mídia sobre alguns temas e alguns momentos que a gente considera mais relevantes. A gente acompanhou no impeachment da Dilma, no ano passado, nas greves gerais, enfim, alguns dias também de votação de reforma, agora, recentemente, no julgamento do Lula, né? E fica bem evidente o quanto o Grupo Globo tem defendido, por exemplo, defendeu a PEC do teto dos gastos públicos, né? Já colocando exatamente como gasto e não como investimento social. Tem defendido a reforma da Previdência de uma forma absurda. Teve uma matéria, não sei se vocês chegaram a ver, na Globo News, que falava assim, se você economizar, sei lá, até R$1 milhão até tantos anos, você já tem a sua aposentadoria, gente. Avisa para os meus patrões, então, para aumentar meu salário bastante, porque morrer trabalhando e não junto R$1 milhão, né? Enfim, coloca, na verdade, há muitos anos também, não é de agora, que a Globo tem uma pegada self-made man, né? Tipo assim, mostra no Globo Repórter a história da faxineira que virou a dona da empresa de faxina, ou seja, é só você trabalhar bastante, não precisa negócio de lei trabalhista, né? Então, certamente vai ser alguém que defenda esse programa, investimento mínimo do Estado em programas sociais, assim. Isso é uma boa ponte para algumas igrejas evangélicas, inclusive. Rubem. Então, eu acho que o grupo é totalmente isento, não vai apoiar ninguém. Enfim. Esquece tudo. Alô, chefia, estou de volta, vamos embora. É muito difícil, né? Realmente, como foi falado, a gente tem um quadro muito amplo, né, de candidatos. Houve um acontecimento específico agora que tomou uma repercussão grande. Eu tenho uma avaliação própria disso, não sei se é correto ou não, mas, enfim, essa aparição do Luciano Huck no Faustão, ali, tipo, a pessoa perfeita, maravilhosa, com a família linda, falando as coisas lindas e tal, do nada, agora no início do ano, que eu acho que foi meio um recado do tipo, olha, tratem de arrumar alguém, porque senão vai ser esse aqui, entendeu? Tipo, assim, arrumem alguém logo, senão a gente bota esse cara, porque realmente tá difícil de surgir alguém aí que agrade, enfim, a eles e que tenha reais chances. Tem uma possibilidade do Alckmin, mas é aquele velho picolé de chuchu de sempre, então não sei se efetivamente vai agradar o suficiente ao grupo. Mas, enfim, é algo realmente muito aberto. Eles com certeza vão querer fugir do Lula ou de quem vier do PT. O Bolsonaro, obviamente, também não é uma saída interessante.
vai ter que surgir o tal nome de centro, enfim, que no fim das contas eu acho que vai ser o nome que vai ganhar. A gente vai ter provavelmente aí um novo presidente que agora figura aí com 2, 3% de intenções de voto e que vai chegar lá na frente e provavelmente vai atropelar e vai ganhar lá na reta final. Se é o, enfim, acho que o Meirelles acha um pouco menos provável porque, enfim, já está ali mais ligado mal ou bem ao governo Temer, então não creio muito. Infelizmente para eles o Aécio eu acho que não vai rolar. Eu lembro, inclusive, do clima, quando o Aécio perdeu, era assim, na cúpula da redação, era um negócio assim, parecia que as pessoas estavam, meu Deus, por que isso aconteceu? Enfim, mas realmente não rolou, e Aécio não vai rolar. Então, a gente tem aí um cenário muito aberto. Assim, realmente, 2018 vai ser um ano dos mais loucos. Lá no Intercept mesmo, a gente está tendo que pensar como é que a gente vai se preparar diante de um cenário que eu acho que a gente nunca teve, né? Quer dizer, a gente tem a possibilidade de ter um presidente, né? A gente tem o Lula ainda na frente das pesquisas, então existe uma possibilidade que ainda está se tornando mais remota, mas de que ele concorra e, quem sabe, até vença, e aí, enfim... Imagina, a gente já vai ter um presidente que pode ter sido eleito e, na verdade, eleito ele vai para a cadeia. É uma maluquice. Aí tem, do outro lado, a gente tem o Bolsonaro, que é um louco, enfim. Realmente os cenários, e aí acaba sendo isso, né? Os analistas políticos apontam para esse cenário de centro, que provavelmente vai ser o candidato a que a Globo deve apoiar. Existe a possibilidade de que já começa a se ventilar, de uma união da esquerda em torno de algum nome, que eu acho que é importante, e é talvez um caminho, mas tudo tende realmente a um candidato de centro. E loucura, loucura, loucura. De repente, não sei. Mas, enfim, é esse o caminho. Eu vou dizer o que você não sabe. Eu queria agradecer a todos e a todos vocês e dar meu chute, que eu, leitora assídua do jornal Cada Dia Mais Fino, eu acho que Rodrigo Maia tem uma chance de sair do nada e aparecer. Vamos ver. Muito obrigada a todos.